em uma situação de morte, de falecimento, uma pergunta que sempre fazem, ou uma afirmação que muitos falam: a morte ninguém sabe o que vai acontecer depois. E eles dizem assim: ninguém que morreu e voltou para contar o que acontece lá. Teve uma pessoa que morreu e voltou à vida. Essa pessoa é o Senhor Jesus, a quem nós chamamos de o Cristo. Ele morreu numa cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele voltou a viver. E enquanto ele estava aqui, Jesus ele ensinou sobre o reino de Deus, sobre o céu. Jesus fez coisas boas, curou. Jesus libertou pessoas. E os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. No Evangelho do apóstolo São João, capítulo 14, Jesus ele conforta o coração dos discípulos. Ele anunciou que ele tinha que morrer. E os discípulos estavam tristes. E Jesus então traz aqui um consolo. Jesus traz um ensinamento maravilhoso. E eu creio que esse ensino é para a família, mas é também para todos nós. Jesus começa no capítulo 14 de João falando assim: não se turbe o vosso coração. Essa palavra turbe é tarasso no grego, é não fique agitado, sacudido. Jesus está anunciando aos discípulos que há uma esperança com o findar da vida aqui. E a primeira coisa então ele diz: não se turbe o vosso coração. Esse é um consolo do próprio Deus para nós. Sabe aqueles momentos que nós vivemos em tristeza profunda, em agitação na alma? Muitas vezes ansiedade, muitas vezes medo, somos assolados por medos. Ouça, não a minha voz, mas ouça o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, falando para você nesta tarde: não se turbe o vosso coração, receba o consolo. A morte traz dor, e Jesus não ignora esse sofrimento. Jesus, ele vem e nos dá uma esperança. E ele continua dizendo assim: credes em Deus, crede também em mim. Ele fala para a gente deixar toda a agitação, e ele fala para a gente ter fé. Ter fé. Muitas vezes nesses momentos de dificuldade, uma das primeiras coisas que somem do nosso coração, da nossa mente, é fé. Parece que Deus nos abandona, parece que Deus se distancia. Muitos chegam a culpar a Deus por causa daquela situação. Mas Jesus fala assim, acredite, continue acreditando, continue tendo fé em Deus e também em Jesus. E aí vem uma promessa, olha a promessa maravilhosa de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está abrindo o céu para nós. Jesus está trazendo a revelação de que a vida não para aqui, a vida tem continuidade. Ele abre o trono de Deus, ele escancara as portas do céu para mostrar para mim, para mostrar para você, para mostrar para os familiares da dona Marilene. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Muitas pessoas não acreditam, mas é verdade. Há um lugar, há um céu, há uma morada, há um trono onde Deus está sentado, entronizado, coordenando tudo. Os acontecimentos aqui do nosso planeta Terra, por pior que esteja, nós sabemos que tem um Deus que está no controle de tudo. Ele reina. E Jesus está dizendo que Ele foi preparar lugar para nós. Você pode imaginar como é o lugar que Jesus está preparando lá no céu? Aqui a gente tem problemas. Aqui as coisas ficam velhas, as coisas quebram, as coisas ficam danificadas, emboloradas. Entramos agora no período de frio, de umidade, então entra bolor, a gente fica preocupado e tantas outras coisas. A gente tem que guardar a comida, tem que guardar a vida, a saúde. É um tempo agora de muitas enfermidades. Mas Jesus está dizendo que Ele está preparando um lugar para nós. Lá na casa do Pai, lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, sabe como é descrito as estradas lá do céu? Aqui a gente anda pelas estradas, buraco e problema e tal. As estradas lá do céu são de ouro, são de ouro. As portas são de pérolas grandes, enormes. Lá não haverá mais tristeza, choro, dor, angústia, miséria, morte. Lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais ódio, não haverá mais ganância. Lá não haverá mais miséria. E Jesus está falando, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu estou dizendo isso, eu, Jesus, afirma, vou preparar lugar. E ele continua, ele diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha que promessa maravilhosa, promessa para a eternidade. Ele veio a primeira vez. São centenas de profecias lá do Antigo Testamento, a parte do Velho Testamento da Bíblia, que falava do Messias, do Cristo, do ungido de Deus que viria. E ele veio. Todas as promessas que apontavam a vinda de Jesus aconteceram. Mas há muitas outras promessas que falam da segunda vinda dele. Na primeira vinda dele, quando lemos ali Isaías capítulo 53, ele veio como servo, como escravo, sofredor. Ele veio para pagar o preço do erro, do pecado da humanidade. Ele morreu numa cruz por mim e por você. Mas agora, a segunda vinda, ele vem como rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Aqui ele está dizendo assim, ó, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Nós não estamos jogados aqui, nós não estamos esquecidos aqui neste mundo. Eu não sei, você talvez, né, você esteja vivendo um momento de solidão, de dor, de afastamento da família, eu não sei, mas eu sei que Deus está aqui, e Deus está com você, e Jesus está com você. E esse Jesus que morreu por mim, morreu por você, Ele está preparando um lugar para nós. E Ele afirma que Ele vai voltar e vai nos receber. Para quem? Para Ele mesmo, para Deus. E Ele continua falando, para que aonde eu estou, estejais vós também. Nós temos um caminho a ser seguido. Jesus vem buscar-nos, Jesus vai nos levar para a mansão celestial. Quer você concorde ou não, aqui nesta vida, nós enfrentamos problemas,
É luta após luta. Logo ao nascer, qual é a primeira coisa que você fez, você sabe? Chorou. O choro faz parte, a dor faz parte. Quantas vezes o nosso coração fica apertado, a gente fica angustiado, a gente fica triste. Quantas pessoas tiram a própria vida porque não aguentam. Mas Deus, Ele existe e Ele está aqui. Ah, mas eu não vejo, é pela fé. Nós cremos. Então Jesus, Ele está construindo lá na mansão celestial do Pai, moradas para nós. E Ele vem para nos buscar. Quer notícia melhor do que essa? E Ele continua dizendo assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Você sabe qual o caminho que Jesus foi? Muitas pessoas não sabem. Por isso que a morte causa tanto medo, tanta preocupação, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer. Algumas acreditam que acabou aqui. E eu fico pensando, se a vida nossa fosse só nesse mundo, que terrível! Não é? A gente cresce, estuda, trabalha, fica velhinho, meio doente e morre. Será que é só isso? Mas não. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho. Jesus, muitas pessoas tentam trilhar outros caminhos. Muitas pessoas tentam pegar, atalhos e se dão mal. Aqui no Brasil, volta e meia a gente vê no noticiário, lá no Rio de Janeiro, estrangeiros, que estão passando as férias. O GPS jogou-os num lugar de bandidos e ali são mortos. Já viram essa notícia? Por quê? Porque o GPS errou. Quantos caminhos aqui que as pessoas estão ouvindo, estão seguindo e estão sendo conduzidas ao erro. Mas Jesus disse: Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele não disse assim: eu sou um caminho. Porque se ele falasse eu sou um caminho, significaria que existem outros caminhos. Já viu as pessoas falando assim: ah não, mas tem muitos caminhos lá para o céu. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Jesus diz. Eu sou o caminho. E ele continua dizendo assim: e a verdade. Ele é o caminho e a verdade. Nós vivemos num mundo cada vez pior, não é? A nossa geração, a gente se falasse, quando a gente era jovenzinho, fake news, a gente não sabia o que era. Mas hoje a gente não sabe mais o que é verdade. Vem uma pessoa e fala, é assim, daqui a pouco vem outra e fala outra coisa que é totalmente contrário, não é? Eu gosto de lembrar, sobre o ovo. Vem aquele médico nutricionista, o ovo é bom para a saúde. Você fala, opa, eu gosto de ovo. Daqui a pouco, passa os dias, vem outro e fala o quê? Ovo não presta para a saúde, dá colesterol. E aí é uma coisa simples isso. Quando a gente fala da vida eterna, muitas pessoas estão falando, este é o caminho, esta é a verdade. Não, Jesus está falando que Ele é o caminho. Ele é a verdade. Se Ele é a verdade, fora dele o que tem? Mentira. E Ele diz ainda outra coisa: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vida. Essa palavra vida aqui, no português, nós temos só a palavra vida para vida, não é? Mas no grego, nós temos duas palavras para vida. O bios, da onde vem biologia, a vida natural, a vida física, a vida humana, é o bios.
Mas aqui Jesus está falando outro tipo de vida, Zoe. Zoe. Qual é a diferença? Para o português, as duas são traduzidas por vida, mas no grego, Zoe significa vida de Deus. Nós temos a nossa vida física, mas nós também temos a nossa vida espiritual. A vida Zoe que Jesus fala que Ele é a própria vida de Deus. Né? Todos nós aqui estamos vivos, biologicamente falando. Mas será que o Zoe de Deus nós temos experimentado? Será que nós temos vivido a vida que Deus prometeu através de Jesus nos dar? E quando Jesus prometeu esta vida, Ele disse que Ele viria e daria vida, e vida em abundância. Não é uma vida, né? Desculpa o termo, michuruca, não sei se vocês usam esse termo, né? Aquela vidinha sem graça, aquela vidinha que a pessoa acorda, fala assim, mais um dia. Lembra, da nossa geração tinha aquele desenhinho né? Ó céus, ó vida, né? Então, será que vida que a gente tem vivido? Será que você gosta de viver? Será que você tem expectativa a cada manhã quando você acorda, fala, obrigado Deus, mais um dia para eu viver? Que coisa maravilhosa! Então Jesus, Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu pergunto, você tem provado do caminho, da verdade e da vida? E Ele fecha esse pensamento dizendo assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Parece que há um erro aqui de português, mas não é? Parece que o certo é ninguém vai ao Pai, mas Ele está falando dele, do Pai, Filho, Espírito Santo, os três que são um só, são Deus. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. É muito claro o que Ele disse aqui. Então, vamos lembrar, Jesus, Ele veio, Ele morreu numa cruz, Ele pagou o preço da nossa dívida, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, depois Ele foi elevado aos céus, onde Ele está à direita de Deus Pai. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. O que Ele está fazendo lá? Ele disse, não fiquem preocupados, com temor no coração, não se turbe o vosso coração, creia em Deus. A grande pergunta é, eu creio em Deus, você crê em Deus? Que Deus? Esse Deus que nós encontramos aqui na Bíblia? Eu não sei se você sabe, mas na Índia, eles têm milhares e milhares de deuses que eles seguem. Eles adoram a vaca, eles adoram ratos, cobras, animais e tantas outras coisas. Qual Deus que eu creio? O Deus que está revelado através da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Muitas pessoas têm um Deus imaginário, ela criou na cabeça dela um Deus. Jesus, Ele veio para nos ensinar que depois dessa vida, há uma outra vida. Essa outra vida é decidida pela vida que nós vivemos aqui. Hoje em dia, o ser humano se tornou muito ruim. Gasta-se no planeta Terra milhões e milhões e milhões de dólares para a indústria armamentista, para construir armas para a guerra. Gasta-se milhões e bilhões
fortunas para se construir espaçonaves, tentando chegar lá no espaço para ver se há vida lá, sendo que aqui tem vida que está precisando de socorro. Nós vivemos diariamente num ponto de encruzilhada, ou as coisas desse mundo, ou as coisas de Deus. Ou eu olho para Jesus e falo, eu tenho esperança, porque Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Ou então eu tenho liberdade para escolher seguir outros que morreram e estão mortos. Não é fácil enfrentarmos a morte, mas é possível. Daqui 100 anos, toda essa população mundial, ou quase que a totalidade, já não vai existir mais aqui. Porque são muitos poucos que passam de 100 anos. Você já imaginou? Todos vão morrer, outros vão nascer. Qual a esperança que nós temos? Olhar aqui para a terra, olhar para o próximo, olhar para o político, olhar para a economia, não nos dá segurança nenhuma. Mas quando nós nos sentimos no fundo do poço, não sei mais o que fazer, há um lugar que nós podemos olhar para cima. Nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos olhar para o céu, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos ter intimidade, conversar com Ele, abrir o nosso coração. Pessoas pagam milhares de reais para consultar psicólogos, psicanalistas, eu não sou contra nada disso, mas não conversam com o único que tem poder de nos mudar, o Deus Todo-Poderoso. Ele é vivo. Abrir o coração, falar, Deus, está difícil, Deus, não estou conseguindo, Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou angustiado, Deus, eu estou triste, Deus, eu estou feliz, Deus, eu venci, Deus, que bom. Em toda situação, nós temos a liberdade para falar com Ele. Jesus disse, creia em mim, creia também em Deus. Você crê? Há um convite de Deus para mim e para você. O que eu preciso fazer? Eu vou construir uma cruz enorme e vou carregar nas costas. Não, Jesus já fez isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso acreditar naquilo que Jesus fez. Isso se chama fé. E eu termino perguntando mais uma vez. Você tem fé? Você crê em Deus? Você tem comunhão com Deus? Tem pessoas que pensam que para conversar com Deus eu preciso falar palavras bonitas. Não, assim como nós conversamos. Orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Aí então o Espírito Santo vai enchendo cada vez mais o nosso coração de fé. E aí mesmo vivendo, como o salmista no Salmo 23 disse, mesmo enfrentando o vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. Vamos orar. Eu quero convidar você mais uma vez, baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos.